Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo informativo aqui no canal da Garavel. Se você está nos acompanhando na rede social, no YouTube, seja muito bem-vindo. E hoje a gente tem um bate-papo que eu posso dizer que é base aqui para o que a Garavel tem oferecido para os seus clientes nos Estados Unidos e no Brasil, que a gente vai falar sobre o planejamento financeiro. Não adianta a gente falar de dolarização, de tudo que precisa ser feito de investimentos, se a gente não oferecer para essas famílias no planejamento financeiro. Sejam muito bem-vindos, Cristiano e Cristiane, tudo bem? Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom Tá dia, bom. pessoal. Cristiane também, mais Cris aqui, mais uma Cris na Garavela Capital, seja muito bem-vinda. E eu tenho uma série de perguntas aí, você que já tem trilhado aí uma jornada junto aos seus clientes, nessa parte de assessoria, mas eu queria começar com o Cristiano, que você começasse falando aí, Cristiano, como que a Garavelo ela tem contribuído para que mais e mais brasileiros eles possam proteger o seu patrimônio. Bom, acho que primeiramente na parte educacional, né, a gente tenta educar nossos clientes com todas as alternativas, né, que nós temos. Hoje em dia, acho que a principal alternativa está sendo tirar parte do patrimônio dos clientes do Brasil, tá, como uma diversificação. Muitas vezes usando dólar, muitas vezes às vezes usando euro, enfim, diferentes moedas, para realmente conseguir proteger essa parte cambial. Tá? Acho que hoje em dia isso é muito importante porque oscila muito, né? E com toda essa incerteza política que nós temos, acho que isso é uma boa alternativa, sabe? Sem falar nem de investimento, de nada disso, mas realmente como uma estratégia, sabe? Acho que o primeiro passo é realmente a parte, a gente educar os clientes e aí começar a falar sobre todas as moedas, tá? Porque acredito que isso que faz uma grande diferença para trazer uma estabilidade para o portfólio, tá? Você sai um pouco da instabilidade política e econômica e você traz a estabilidade do dólar. Acho que você começa por aí, tá? Acho que é o primeiro passo para proteger o patrimônio e para começar realmente um planejamento financeiro com sucesso. E eu queria destacar que recentemente a Garavello foi destaque aí em alguns portais de notícias e a gente pode estar respondendo algumas perguntas exatamente sobre isso, né, Cristiano? Sobre a dolarização, sobre a desvalorização do real e o quanto os brasileiros têm buscado cada vez mais essa estratégia para proteger o patrimônio. Então, se você nos acompanha e quer saber um pouquinho mais sobre essa notícia, está lá no nosso blog ou procura vir no nosso canal ali do YouTube, está na rede social. Cristiane, sobre aí, essa questão ainda de planejamento, de proteção patrimonial, qual que é a relação aí para essa estabilidade financeira das famílias, né? Como que você tem orientado as famílias que te procuram para que elas encontrem estabilidade? Qual que é a principal estratégia aí? Ellen, achei essa sua pergunta muito interessante, pelo seguinte, ó, quando a gente fala em planejamento financeiro, a gente já considera desde o início essa questão da proteção patrimonial. Não tem como a gente falar de planejamento e deixar isso de lado, sabe? Então, assim, essa é a maior preocupação, né? Dos planejadores, embora o cliente que procura, né, normalmente ele procura pensando na questão da aposentadoria. Mas pensa bem, se ele pensa em aposentadoria, a gente não tem como trabalhar essas questões sem blindar o patrimônio dele, tá? E está tudo meio entrelaçado aí. Só que a questão da estabilidade, eu posso dizer assim que é um crescendo. Muitos começam naquela fase de acumulação, né? Crescimento, que a gente fala, e aí ele pode chegar a essa questão da estabilidade com o passar do tempo. Então, vai ter um momento que as coisas se cruzam, tá? A pessoa vai estar lá blindando todo o patrimônio e já alcançou um patamar em termos de estabilidade financeira. Mas tem um momento da vida que ainda não existe isso. Quer ver um exemplo muito legal? É o caso do funcionário público, né? Em que ele tem lá uma renda, a gente sabe que a não ser que ele troque faça um outro concurso e tudo, ele vai continuar com aqueles rendimentos, ele não, normalmente não cresce, né?
Então, esse é um caso mais clássico, mas o que acontece normalmente é o contrário, né? Na iniciativa privada, a pessoa vai galgando degraus. Chega um momento que na iniciativa privada a pessoa fala, olha, aqui eu já está legal, eu não tenho mais interesse em trocar de empresa, já estou num patamar bem interessante, ali ele já atingiu essa estabilidade em termos de rendimentos, né? Recorrentes na iniciativa privada. Então, há essa relação, sim, muito legal, muito interessante essa pergunta. Excelente, porque você falou sobre dois pontos aí que são fundamentais, é estabilidade e crescimento, né? São coisas que caminham juntas, depende aí do cliente, do perfil profissional dele, da trajetória dele, do alvo dele, como você falou. Eu, Cristiano, queria que você falasse um pouquinho sobre como que ele pode hoje, né, com a Gravelo, proteger esse patrimônio sem abrir mão do crescimento. Eu acho que dentro de tudo que ela falou, como que a Gravelo tem usado ferramentas aí, a gente sabe que as pessoas têm procurado muito sobre o Indexer Account, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Acho que, primeiramente, sim, o pessoal tenta, de novo, né, você usando uma moeda forte como o dólar, você já uma parte está protegida, né, pelo menos a parte cambial, que eu acho super interessante. Já, assim, tipos de conta, né, tem gente que gosta de usar a Index Account, que é uma conta, tem vários tipos de Index Account, tá? Então, eu estou só dando uma pincelada aqui na situação, tá? Aonde você consegue ter um crescimento, é limitado, tá? Mas você consegue ter um bom crescimento, mas ao mesmo tempo, quando você tem em anos que vamos dizer, o mercado está em baixa, tá? Se ele está negativo, você fica zerado, tá? Então você protege realmente no downside, sabe? Se realmente o mercado ficar negativo, você não vai perder, mas também não vai ganhar. Mas esse fator de você não perder, quando você olha para o longo prazo, faz uma grande diferença, né? Porque quando, né, para todos os investidores, né, a gente sabe que pô, tem anos que você ganha, né, 20, 30%. Pô, é ótimo. Aí de repente você tem um ano que cai 30%. Caramba, para você se recuperar, para voltar para o 0 a 0, né? Você voltar para aquele mesmo patamar, às vezes demora anos para você conseguir chegar lá de novo, né? Então, esse tipo de conta, ele acaba que ele protege o downside. Então, protegendo o downside, acaba que fica mais fácil para você ter uma... você acaba sendo mais constante, né? Você não vai ganhar muito, mas você tá sempre ganhando. Você está sempre ganhando, tá? Sem ter esse, vamos dizer assim, o problema dos anos terríveis, né? Vamos dizer assim, né? Que tem anos que realmente você coloca a mão na cabeça e fala, ai meu Deus, né? Mas, então, assim, esse tipo de conta vai te proteger contra isso, sabe? O que eu acho muito interessante. Eu acho muito interessante, muita gente usa para ter uma garantia, sabe? Porque você existe em todos os tipos de investidores. Tem o pessoal que gosta realmente do risco e quer assumir o risco, e tem os outros investidores que falam, não, eu quero um crescimento constante. Não preciso ganhar muito, mas eu também não quero perder muito. Então, o cara ele vai crescendo aos poucos. Acho que tudo depende do perfil do investidor, né? E, Cristiano, você mencionou sobre os anos mais desafiadores ou os anos mais difíceis ou os momentos de crise aí, né? Então, Uhum. a gente sabe que esse momento, né, nesses o brasileiro ele está mais atento, justamente porque ele tem buscado estratégias para proteger esse patrimônio diante do momento da economia brasileira e da desvalorização do real, né? Então, assim, Cristiane, por que você entende assim que a proteção patrimonial ela deve começar ali antes que essa crise realmente chegue ali no seu cliente? Como que você lida com isso na hora que o seu cliente chega, por exemplo, com esse medo, né? O medo do momento, qual que é a orientação para esse cliente? O que eu penso, Ellen, o planejamento financeiro aqui no Brasil, a gente está começando a mudar um pouquinho essa mentalidade, mas as pessoas geralmente gostam de procurar quando já está perto de se aposentar, que a questão da aposentadoria começa a preocupar, tá?
Então, assim, eu tenho observado uma pequena mudança nesse sentido, de pessoas bem mais jovens se preocupando em relação à aposentadoria. Então, assim, o correto, eu penso, é ter essa mentalidade que acho que já existe há mais tempo, aí Cristiano pode até complementar nos Estados Unidos. Por quê? O pessoal já nasce com essa preocupação. Então, a educação financeira começa desde jovem. Aqui não, a gente está começando a ter alguns movimentos em escolas, né, nesse sentido. É claro que se a gente começa desde jovem a introduzir essa educação financeira no currículo escolar, ele já vem com essa mentalidade, essa preocupação, né? Eu acho que essa é a grande diferença. E aí o que acontece? É aquilo, o ideal é sempre a gente se preparar para os imprevistos, né? E os imprevistos, gente, não é só uma crise no país, porque a gente sabe que a economia é cíclica, tá? Então, todo mundo que conhece um pouquinho de economia sabe que em algum momento a gente vai ter uma crise. Então, assim, não só para esses momentos, mas para os imprevistos do dia a dia, que às vezes pode não estar numa crise, mas uma pessoa pode sofrer um desemprego. E aí? Então, a gente tem que considerar essas hipóteses, né? É mais nesse sentido. Então, eu penso que deveria estar, essa mentalidade deveria existir desde jovem, tá? Independente da questão de ocorrer uma crise ou não. E, é claro, ocorrendo uma crise, a gente não tem para onde correr, a gente tem que ser feito planejamento com urgência, né? E seguir em frente, né? Cristiano, você tocou em pontos bem importantes aí, que eu acredito que é algo que a gente vai estar debatendo em próximas gravações, em próximos informativos aqui, sobre essa educação financeira, né? Como que isso, currículo escolar, e como que os pais, né, já que é algo que a questão do currículo escolar muitas vezes foge ao controle aí, né, os pais gostariam, e nem sempre é tão simples assim, mas como que as famílias podem, de alguma maneira, colocar isso dentro do ambiente familiar, como que esse planejamento pode fazer parte das famílias, pensando no futuro dos seus filhos, na educação deles, planejando financeiramente para que eles tenham oportunidades em melhores universidades, oportunidades vivenciando outras culturas, né? Cristiano, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque a Garavelo também ela tem aí orientado clientes nesse sentido que buscam um planejamento financeiro olhando para essa questão de oportunidades dos seus filhos. Como que a Garavelo tem orientado esses clientes? A gente orienta, assim, essa parte educacional, né? Acho super interessante para os nossos filhos, né? Porque você vê muitas vezes os filhos às vezes passam para grandes faculdades e tudo mais e não tem capital para os pais não têm capital para pagar a faculdade, entende? E isso geralmente é uma situação muito triste, né? Então, eu sei que tem vezes que realmente não tem que fazer, tá? Mas você, às vezes, um pouquinho de planejamento ajuda. E já é da cultura americana, você começa a guardar o dinheiro para o seu filho, né? Já assim que nasce, você começa a colocar um dinheirinho ali para começar a guardar para a faculdade. Por que que eles fazem isso? Porque o dinheiro que você, se o teu filho nascer, e você começar a guardar dinheiro para ele, você guarda é muito pouquinho, entende? É muito pouco. Se você começar a guardar quando ele tá com 10, 12, 13, 14, 15 anos, tem que ter um volume muito maior, né? Você tem que realmente vai doer para você guardar aquele dinheiro, sabe? Se você começa quando o filho nasce, fica muito mais fácil, tá? Então é assim que eles, por exemplo, aqui acontece muito. Você abre o teu filho nasce, você abre uma conta, sabe, de college, e aí você começa, às vezes os avós dão dinheiro, a tia dá presente de aniversário e tudo mais. Aí você vai sempre guardando aquele dinheirinho ali, entende? Aquele dinheiro que muito. Desculpa, Cristiana, aquele dinheiro que muitas vezes a criança recebe, que fala assim: o que que eu vou gastar? Vou comprar alguma coisa. Aí fala, não, vamos colocar lá, porque faz parte do seu futuro, né? Exatamente, entendeu? Aí tem até tem às vezes avós que vão falar, vou comprar às vezes compra uma ação pro neto, entendeu? Vou comprar, sei lá,
US$ 500 na ação da Apple para o neto. Aí fala, ó, te deu presente lá, tá guardado. Tipo assim, vai brincando vai ensinando a criança a fazer isso, tá? A entender, sabe, o valor do dinheiro, mas que é realmente para o futuro, Planejamento. Aham. o planejamento. Eu acho super interessante do jeito que eles olham isso, tá? Para o brasileiro, eu acho que se o brasileiro guardar assim constantemente, regularmente o dinheiro para a faculdade, principalmente em dólar, você fica bem confortável, sabe? Independentemente se o seu filho for estudar no Brasil ou no exterior, sabe? Às vezes tem muita gente que escolhe estudar na Europa, tem gente que escolhe vir aqui para os Estados Unidos. Obviamente, nos Estados Unidos é muito mais caro que a Europa e que o Brasil. Então, assim, cada um faz suas escolhas, mas é bom você ter o dinheiro para você poder fazer as escolhas. Acho que esse é o ponto, entende? E se por acaso o filho decidir não ir para a faculdade, também tudo bem, entende? Mas você tem o dinheiro lá para, enfim, para ele começar a vida, começar um negócio. Enfim, eu acho que você ter dinheiro nunca é o problema, entende? São apenas te dar opções. E esse é o intuito que a gente tenta passar isso para os nossos clientes, entende? Para essa parte educacional mesmo, que é para você ter uma vida mais tranquila, sabe? Os filhos vão ter uma vida menos estressante quando chegar com 17, 18, 19 anos. Eu quero que a Cristiane fale um pouquinho sobre isso, mas então, assim, só o que a gente queria deixar bem esclarecido para quem nos acompanha, que é possível, então, fazer um planejamento em dólar, olhando, então, para essa questão a universitária do filho, e desde cedo, mesmo estando no Brasil, isso não é privilégio dos americanos, os brasileiros têm essa oportunidade, correto, Cristiane? Isso. A gente tem quase o mesmo nome, aí você tem que Tem que definir o final. No final você fala Anne, ano, pronto. Não, eu quero que a Cristiane fale, mas assim, ainda sobre a questão do dólar, Cristiano, porque as pessoas às vezes pensam que procurar Garavello, é só quando eu tiver patrimônio assim lá, como fulano de tal, né? Aí eu procuro esse tipo de assessoria. É assim mesmo? Não, a gente tem clientes, vamos dizer assim, né, de todos os níveis. Eu digo de todos os níveis, pessoa que está começando a guardar dinheiro, pessoal que já tem ali um certo patrimônio, tem gente que tem um patrimônio bem alto. Então, assim, a gente realmente trabalha com todos os níveis. A pessoa querendo aprender, a gente ajuda, tá? Acho que o propósito da Garavela é exatamente esse, tá? O pessoal querendo aprender a, a, a guardar dinheiro, querendo aprender a guardar em dólar ou em euro, enfim, em outras moedas, nós estamos aqui exatamente para isso. Cristiane, você como mãe, acompanha aí outras mães, certamente, também preocupadas aí com o planejamento estudantil dos seus filhos. Qual que é a melhor forma para começar isso? Qual que é o conselho que você deixa para quem nos acompanha? Ellen, eu vou te falar o que eu vivencio nos atendimentos, tá? Eu deixo o cliente livre para dizer o que ele gostaria em termos de herança futura, né, para os filhos. Então, o que eu observo? Eu estava até conversando com o Cristiano no outro dia sobre isso. Observo que os pais se preocupam muito com a questão da faculdade, mas eles não se preocupam em deixar herança. Isso também vai depender do momento, mas normalmente, na grande maioria dos casos, né, eles optam nesse investimento da educação. Então, vai depender também, alguns sequer pagam a educação, se já estiver perto, vamos supor, a pessoa nunca pensou em juntar dinheiro, daí a 5 anos quer parar de trabalhar. Então, ele vai ter que mover esforços muito maiores para poder gerar um montante, e aí parte desse montante, às vezes, a pessoa não tem condições, é o que o Cristiano falou, não tem condições, tá? Mas se a gente for pensar em termos de desejo, quase todos se preocupam com a educação. E o resto
que corra por conta própria. É o que eu observo, tá? Então, assim, isso tudo, Ellen, vai depender do horizonte de tempo. Então, vamos supor, ali a pessoa começou jovem, como eu atendi recente, um casal jovem, com um filho pequeno, de 5 anos. Como o Cristiano falou, o esforço é muito menor, né? Então, ele vai de pouquinho em pouquinho todo mês, né? Agora, vamos supor, um casal com uma idade mais avançada e tudo, normalmente os filhos já estão também numa idade mais avançada. Então, ali é tentar correr contra o tempo, né? E juntar o que dá, o que der e vai por prioridade. Então, a gente tem que pensar neles, né? Em primeiro lugar, não tem como. Então, assim, depende da situação. Mas eu posso te dizer, a educação é o que mais preocupa os pais, né? E eles entendem que esse é o maior bem que eles podem deixar para os filhos. E daí eles correm atrás de se esforçar, de conseguir bons empregos, né? Empreender, mas aí eles querem dar essa base, eu acho isso bem legal. Eu não sei se eu te respondi, Não, essa parte eu acho super interessante, porque de vez em quando você, como pai, né, assim, a família em geral, de vez em quando você tem que tomar umas certas decisões, né, porque às vezes o dinheiro ele é limitado, né. Então, aqui nos Estados Unidos a gente conversa muito sobre isso, sabe, porque os americanos às vezes eles guardam tanto dinheiro para os filhos para a faculdade, e aí você olha a aposentadoria dos pais e, assim, tá terrível, sabe? Não tá, eles não vão estar preparados para aposentar. Então, aí a gente, assim, tem sempre são decisões difíceis de ser tomadas, sabe? Porque existe sempre a chance do filho conseguir uma bolsa, né? Então aí às vezes você pega aquele dinheiro e você realoca para a aposentadoria, sabe? Quando acontece demais que eles guardam mais do que devem para a faculdade, tá? Isso acontece bastante também. Então, a grande questão é quanto que você vai usar para a faculdade, né? E quanto você vai usar para a sua aposentadoria. Porque tem pais, como esse exemplo que você estava dando, que eles se esforçam demais para a faculdade dos filhos e esquecem de si mesmo, entendeu? Porque, assim, quando se você fizer faculdade na Europa ou no Brasil, as quantias não são tão grandes que você tem que guardar para a faculdade, tá? Mas quando você, por exemplo, aqui tem faculdade de $80.000 por ano. Então, quase que, poxa, você coloca aí, assim, às vezes é fácil o cara você gastar $400.000 para você mandar o filho para a faculdade. É muito dinheiro. Isso entende? É muito dinheiro. Então, muitas vezes, quando o filho consegue a bolsa, aí você tem que decidir, né? O que você vai fazer. Aí tem pais que chegam e dão um pedaço para o filho para ele começar a vida, e aí pega o restante e aplica para a aposentadoria deles. Então, porque apesar de você estar guardando o dinheiro para o filho, o dinheiro está no nome dos pais, sabe? Porque aqui, quando você coloca o dinheiro no nome dos filhos, vai contar contra eles na hora de aplicar para uma bolsa de estudos, entendeu? Porque aí o filho também tem dinheiro. Então, assim, tem vários. Se ele conquistar uma bolsa de estudos e tiver no nome dele, seria isso? Vão chocar em valor. Planos. Cozinheiro. Não posso menor. Então, assim, tem vários truques para se fazer. Agora, Cristiano, eu achei interessante você falar isso, e aí volta a falar da questão do planejamento, porque esse tipo de situação, se a pessoa faz um planejamento, né, essa família, ele vai ver que o que ele está juntando ali, ele não consegue bancar a aposentadoria dele no futuro. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, tem a questão do plano de saúde, que é o que mais preocupa, né? Que a pessoa atinge uma certa idade e os planos de saúde ficam caríssimos, né? Então, a pessoa, quando faz aí o planejamento, ela vai ver que essa distribuição não está legal, tem uma coisa errada. Mas se junta só por juntar, ou então vai juntando aí sem compromisso, vai um pouquinho mais para o filho e tudo, ele se perde nessa acumulação. Isso não é legal, né? Não, eu concordo. Mas é a importância, de novo, para o brasileiro, tá, que mora no Brasil, a importância de ele guardar dinheiro fora do país. Por quê?
dar um exemplo, tá? Isso os clientes falam toda hora, né? Assim, não, eu quero colocar o dinheiro fora porque para eu trazer o dinheiro aí dá mais trabalho, né? Assim, se o dinheiro está se eu coloco na minha conta do banco no Brasil, eu tiro rapidinho e uso aquele dinheiro. É quase assim, ó, dinheiro na mão é vendaval. É isso aí, é isso aí. Então eles querem colocar longe. O dinheiro tá disponível, mas ele fala: caramba, poxa, vou ter que ligar pro meu advisor, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, e depois transferir o dinheiro. Ah, não faz isso não, vai dar muito trabalho. Assim, O tempo até ele fazer isso, aquilo que era urgente já se mostra não tão e ainda urgente. às vezes ainda tem alguns que ainda tem o orgulho, né? Caramba, vou ter que ligar pro meu advisor, vou ter que falar isso, ele vai me perguntar para que eu vou usar o dinheiro. Deixa quieto. Aí falaram: não vou comprar esse carro agora, não vou comprar o carro, não. E aí vai. Então, eu destaco nisso que vocês estão pontuando a importância do assessor financeiro, porque aquela pessoa que fala assim, eu já faço, eu já planejo, estou colocando todo o dinheiro lá para o meu filho, tal. Muitas vezes ele está tendo uma visão, enfim, limitada por conta da vivência dele, ele não está tendo aquele olhar de fora de uma pessoa técnica que vai conseguir ver aí, como você mencionou, a questão dos planos de saúde, quando você fizer, enfim, mais de 50, mais de 59 anos, a questão da sua aposentadoria, do seu custo de vida hoje, da questão, como você mencionou, né, Cristiane, o horizonte, como é que é a palavra que você usou? Horizonte Horizonte de tempo. de tempo, gostei dessa expressão, no horizonte de tempo dessa família, né? Então, a pessoa que, enfim, o advisor, ele vai conseguir ter essa visão técnica. Então, fica aqui o nosso convite para você que nos acompanha, quer saber um pouquinho mais sobre tudo isso que a gente conversou, conhecer um pouquinho mais do trabalho da Garavella, os nossos assessores financeiros, entre em contato com a gente, marque a sua reunião. Quero agradecer as informações que vocês compartilharam aqui e deixar aí a palavra final vocês compartilhassem com quem nos acompanha. Cristiane. Cristiano, você primeiro. Pessoal, muito obrigada. E se vocês tiverem qualquer dúvida, estamos disponíveis para ajudar. Quiserem conhecer a empresa, é só entrar em contato. E vamos em frente, né? Para os próximos vídeos. Isso aí, obrigada, viu, Cristiane? Cristiano falou tudo, entendeu? Vou falar o quê? Entendeu? Faz tempo que você não manda uma mensagem para quem nos acompanha, só nas reuniões aí, direto com os clientes, esses vídeos com as pessoas que nos seguem. Queria que você compartilhasse, falasse um pouquinho da Virgínia. Não, foi ótimo esse bate-papo, entendeu? É sempre bom trocar ideias e os nossos clientes têm uma ideia um pouquinho melhor do que a gente conversa aqui na Garavella, as nossas preocupações. A gente divide muita informação, sabe? Porque um está aprendendo com o outro, então a gente tenta passar essa experiência para o cliente, entendeu? E nem sempre a gente tem todas as respostas, por isso que a gente tenta conversar bastante com o cliente para realmente descobrir o que é melhor para aquele perfil. Né? Muitos clientes acham que não, eu quero fazer isso e a gente tem a resposta mágica, né? E não é assim, realmente. Não é uma receita de bolo, né, Cristiano? É uma receita de bolo. Não é. Às vezes a gente escuta, eu quero fazer a mesma coisa que o fulano que você fez para o fulano. Eu falo, não tem como, né? Porque tem que aprender a situação de cada cliente, então é uma coisa super personalizada, né? Mas acho que o bate-papo foi ótimo. Para aqueles que têm mais alguma dúvida, pode nos procurar. A informação da Garavella vai estar aí embaixo. É só passar uma mensagem para a gente que a gente agenda uma consulta. Exatamente. Obrigada a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.